O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica. Este nosso culto está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Nós convidamos a você, meu irmão, famílias que nos acompanham, que você possa compartilhar o nosso culto com mais pessoas, com amigos, com famílias que estejam necessitados de uma palavra de fé, uma palavra de consolo. Os dias que vivemos são dias de muitas aflições, entretanto, tem uma porta aberta com uma mensagem que fala do Evangelho de Jesus Cristo. Uma boa oportunidade. Compartilhe, esteja conosco em comunhão. É um culto de adoração a Deus. Então, independente da sua fé, independente de onde você se congrega, é tempo de adorarmos ao Senhor mais uma vez. Vamos começar o nosso culto, amados irmãos, em comunhão, no qual eu convido você, que você possa cantar os nossos hinos, que serão chamados, que serão tocados, e as letras serão transmitidas para você na sua tela. Para quê, irmãos? Para que já vá você mesmo entrando em comunhão com o Senhor. Não espere que a consolação, não espere
que a resposta que você pede, que você tanto espera, venha simplesmente por uma palavra. Mas busque comunhão com o Senhor. Os hinos servem para nós adorarmos ao Senhor, elevarmos a nossa voz de adoração ao nosso Deus. Isso vai gerando comunhão em nós. Então, em comunhão, vamos cantar os hinos que no livro de louvores da Cristã Apostólica, no nosso inário, está no número 267. Glória ao Senhor. Em continuação a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 48. Trabalhei, você
ao Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham, já tenham o costume de nos acompanhar, ou que você está nos acompanhando pela primeira vez, que está chegando agora por um convite, por uma anunciação de um amigo. Este momento nós iremos orar ao Senhor, iremos buscar a face do nosso Deus em oração. E o Senhor, irmãos, neste momento, precisamos estar com o nosso coração disponível para adorar e que o Senhor possa nos visitar também. Então, neste momento, nós iremos nos prostrar, iremos orar ajoelhados. Se for possível, de onde você estiver, que você possa se ajoelhar da mesma sorte, ou, não sendo possível, ou não sendo o seu costume, que ao menos você possa reclinar a sua cabeça em ato de respeito, de reverência ao nosso Deus. Apresentaremos as necessidades da igreja, que vocês todos têm colocado nas páginas do Facebook, do YouTube. Apresentaremos as causas que não foram anunciadas, mas que está no íntimo do teu coração. Porque ainda que nós não conheçamos a tua necessidade, o Senhor conhece você, conhece o teu passado, conhece o presente, conhece o teu futuro. E o Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, conhece o íntimo do nosso coração e o íntimo da nossa mente, até os segredos que não foram revelados a quem mais amamos ou ao nosso melhor amigo. Deus conhece o íntimo da tua mente e do teu coração. E apresentaremos todos esses pedidos nas mãos do Senhor agora. Então fique em comunhão, adore a Deus, clame de onde você estiver, busque comunhão com o Senhor. O Senhor pode te surpreender ainda neste culto, meu amado irmão. Então, juntos, em uma só fé, em uma só comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória, glória, glória ao Criador, bendito e eterno, aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos encontramos mais uma vez, Senhor, aos teus pés, em ato de humilhação na tua presença, rendendo-lhe graças pelo projeto de salvação a qual tu tens feito com as nossas almas. Graças nós te damos, Senhor, porque não somos merecedores. Graças te damos, Senhor, porque não temos condições. Graças te damos, Senhor eterno, porque na terra somos entre os menores e os mais necessitados. Mas a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia têm se renovado nas nossas vidas todas as manhãs. E se alguma coisa temos faltado na tua presença, ó Pai, nós queremos nesta oração te pedir, perdoa as nossas faltas, por amor do teu santo nome, quando erramos, seja por obra, por pensamento. Senhor eterno, quem atende o culto, quem produz o culto, quem recebe o culto nas residências, aqueles que estão todos os dias conosco, outros que estão assistindo pela primeira vez ou está há muito tempo sem assistir um culto nosso, dessa irmandade, está voltando a atenção nesta noite. Todos nós erramos na tua presença, Senhor, mas nós queremos te pedir nesse culto, não nos julgue, Senhor, com o peso da tua mão, não nos julgue, Senhor, com a tua justiça, mas, Senhor eterno, nos sustenta na palma da tua mão e renova em nós as tuas misericórdias, Senhor. Perdoa as nossas faltas, por amor do teu santo nome, e nos conduz, ó Pai, no caminho que conduz à salvação, no caminho, Senhor eterno, que conduz às tuas bênçãos, que estão preparadas para o teu povo enquanto vivermos nesta terra. Ó Deus de misericórdia, apresentamos ainda as famílias
constituídas na terra. Apresentamos as autoridades da mesma forma constituídas por Ti, Senhor. Te apresentamos, Senhor eterno, as forças de saúde pública do nosso país. Vivemos, Senhor eterno, um momento de inflexão desta pandemia. Enquanto no mundo volta com força, Senhor eterno, o contágio, nós estamos, Senhor, nesta terra tão abençoada por Ti, Senhor, te clamando, te pedindo, livra-nos de todo mal, pelo amor do Teu santo nome, e passa com o Teu bálsamo sobre esta grande terra, Senhor eterno, não porque nós pedimos, mas nós te clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, e coloca um fim nesta pandemia, pelo amor do Teu santo nome, coloca paz nos corações, Senhor, e coloca saúde também, pelo amor do Teu santo nome. Ó Deus de misericórdia, te apresentamos as forças públicas de segurança do nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios, Senhor, aonde o Pai eterno tiver um justo, onde tiver um pequenino seu na terra, Pai amado, guarda, livra de todo mal, pelo amor do Teu santo nome. Ó Deus de misericórdia, queremos te apresentar todos os pedidos de oração que o Teu povo tem feito menção, Senhor. Tu conheces, Senhor, as causas, Tu conheces as enfermidades, as aflições, Senhor eterno, as turbações de todo o coração e de toda a mente. Tu sabes, Senhor eterno, como está o coração do Teu povo nesta noite de sexta-feira. Tu sabes como estamos chegando no final de mais uma semana, Senhor. Seja em que tempo for, ó Pai, que este culto for reproduzido pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas, Tu conheces a necessidade deste momento na vida de cada um. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos todas as causas, Senhor, todas as enfermidades, todas as aflições, onde houver, Senhor eterno, enfermidade na carne, na mente, na alma, Senhor, que seja repreendida agora no nome do Senhor Jesus. Aonde há enfermidade, Senhor, coloca saúde, Senhor, prospera o caminho do Teu povo na terra, pelo amor do Teu santo nome, coloca paz nos corações, Senhor, união nas famílias, que haja prosperidades em todo o caminhar do Teu povo nesta terra. Ó Deus de misericórdia, não sabemos onde esse culto chega, mas Tu sabes qual coração que será tocado. Por isso nós te clamamos com fé, Senhor. Toma cada pessoa, cada Teu filho, Tua filha, cada criança, cada família que tiver contato com esta oração, que tiver contato com este culto nesse momento, Senhor, e entra com poder e glória na vida de cada um, pelo amor do Teu santo nome. Chega, Senhor eterno, o Teu povo não aguenta mais tanta aflição, o Teu povo não aguenta tanto esperar, Senhor, que seja um tempo de benevolência, Senhor, que seja um tempo de prosperidade, ó Pai, que seja um tempo de saúde na vida do Teu povo, pelo amor do Teu santo nome, que aonde há, Senhor, desencontro, que haja união, pelo amor do Teu santo nome, que onde existe o impossível, Senhor, faz possível na vida dos Teus filhos, as Tuas filhas, por amor do Teu santo nome também. Ó Pai de misericórdia, graças Te damos por tudo, mas Te apresentamos, Senhor, a nossa maior necessidade. Mais uma vez neste culto, Senhor, nós Te pedimos, Te clamamos, Senhor eterno, esperamos de Ti, que Tu possa mais uma vez nos mandar um passo da Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, pelo amor do Teu santo nome, esteja conosco na igreja, esteja conosco nos lares, Senhor, e que o Teu povo, Senhor, possa sentir a doce presença do Teu Espírito nesta noite também. Ó Deus de misericórdia, graças Te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, aquele que vive e é eterno para sempre. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Bem, meus amados irmãos, irmãs, nós, nos cultos online, nós reforçamos que possamos compartilhar, que possamos comunicar a quem conhecemos mais esta porta da palavra. Os irmãos acompanham e assistem e veem que aqui o Senhor tem trabalhado de maneira muito especial. E precisamos que a mensagem da Congregação Cristã Apostólica, pelo teu trabalho, não para que a Congregação Cristã Apostólica apareça,
mas que a mensagem de Jesus Cristo expanda para os 4 cantos dessa terra. Então nós renovamos o convite que fazemos aos irmãos, às irmãs, que possam compartilhar os nossos cultos online. Temos cultos todos os dias, temos cultos de segunda a segunda. Todos os dias tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança, dentro da instrução que nos deixou o Senhor. Renovados com o convite que fazemos, pedimos, assim como nós comunicamos uma festa, assim como compartilhamos uma história, uma mensagem, uma brincadeira, que possamos compartilhar também a mensagem de Jesus Cristo. Também dos nossos cultos presenciais, temos cultos nesta congregação, todos os domingos às 10 horas da manhã e às 18h30. Às terças-feiras temos culto às 14 horas. Às quartas-feiras temos cultos às 20 horas. E aos sábados, 10 horas da manhã, temos culto só com as irmãs, culto só com as mulheres. Então, quem tiver disponibilidade, próximo aqui de Barueri, no nosso templo em Alphaville, todos são muito bem-vindos. Aqui não pediremos o teu RG, teu telefone, não queremos fazer membros, mas é uma porta que o Senhor tem aberto para adorarmos ao Senhor. Independente de que igreja você é, não falamos mal de religião. Nós elevamos, exaltamos e buscamos expandir a mensagem de Jesus Cristo, irmãos. Esta é a nossa missão. Por isso, se você tiver disponibilidade, que esteja presente nos nossos cultos presenciais também. Em Itapevi, muito próximo de nós, temos cultos presenciais às terças-feiras, às 20 horas, e também aos domingos, às 18h30. Neste domingo, em especial, haverá o serviço de culto com ordenação para o ministério de ancião de um servo de Deus, o irmão William, a qual todos os irmãos, as irmãs, já estão convidados a participar desta festa. O servo de Deus é um irmão que tem trabalhado naquela localidade, tem liderado um grupo de jovens muito abençoado por Deus. Temos certeza que o Senhor operará grandes maravilhas no meio daquela cidade também, por este ministério da Congregação Cristã Apostólica. Mais algum anúncio, irmão Bruno? Só segunda-feira, feriado nacional, dia de finados, 2 de novembro, às 15 horas, aqui na congregação de Alphaville, haverá celebração de um culto especial de adoração a Deus com busca de dons. Atenderá um servo de Deus de Sorocaba. Todos os irmãos são convidados a estar presentes neste culto. É isso, irmão Bruno. Se estamos com todos os anúncios realizados, vamos, irmãos, cantar o hino para a palavra. Hino 308. 308.
nome santo do Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, neste momento que nós temos para a palavra, convido a todos que tiverem uma Bíblia em mãos, que possa abrir no Evangelho segundo nos relatou Mateus. Evangelho segundo nos relatou Mateus, no capítulo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, iremos ler do verso 22 ao 32º, a respeito da blasfêmia dos fariseus. Também, irmãos, vale-me desta oportunidade que hoje este culto sendo transmitido originalmente no dia 30 de outubro, é um dia muito especial que o Senhor tem preparado para nós, principalmente para a minha família, a família do meu pai, do irmão Samuel, porquanto, irmãos, hoje é o dia do nascimento daquele que trouxe a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para a nossa família. Em 30 de outubro de 1899, nascia meu bisavô, já em terras brasileiras, uma criança criada em uma vida toda de maneira realizada, desenvolvida de maneira muito simples no interior, em meio à agricultura rudimentar, agricultura familiar. E, irmãos, e no ano de 1928, de uma maneira muito especial, que não vem ao caso relatar nesse momento, mas em particular podemos compartilhar com a Irmandade, eles receberam um anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Eles eram de uma outra denominação e eles receberam o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo a fé dos protestantes. Na época, os evangélicos eram denominados protestantes. Eles tomaram conhecimento daquilo, foram batizados segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. E este meu bisavô, irmãos, começou um trabalho no Evangelho de Jesus Cristo. Logo, ele foi colocado como cooperador do ofício ministerial naquele ministério. Pelo trabalho dele, irmãos, foi construída a primeira igreja em alvenaria da Alta Paulista, aqui no estado de São Paulo, uma região muito grande que compreende Bauru, Marília, é uma região muito extensa, e a primeira igreja construída em alvenaria foi construída no sítio dele, que ele morava, junto dos irmãos, e ali foi anunciado o trabalho, o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. Ele já se foi, o Senhor já o recolheu ao reino de glória há muitos anos, a igrejinha está lá, continua tendo culto, continua tendo a palavra, e o nome de Deus está sendo glorificado. E os irmãos vejam que coisa, um homem do campo, mas, irmãos, que o Senhor colocou na vida dele um dom muito especial. Sobre ele havia o dom da cura. Então, até como o Senhor preparou a expansão inicial do Evangelho junto dos apóstolos, onde o Espírito Santo também se manifestava através da cura, houve uma grande conversão onde este servo de Deus atendia, porquanto as crianças, os jovens, os mais velhos, em uma época em que não havia antibiótico, os irmãos mais velhos têm conhecimento, têm lembrança desta época.
Mas em uma época que não havia antibiótico, não existia essa facilidade de combater vírus, bactérias, as pessoas se adoeciam e começavam a se tratar com chás, se tratavam buscavam curandeiros, buscavam a linha A, B, C, e quando não tinha mais jeito, procurava o protestante. E ele orava, o Senhor curava e a família inteira se convertia, e assim foi feito o trabalho dele na expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Um homem rudimentar, um homem do campo, homem muito simples, mas cheio do poder de Deus. Hoje, passaram-se os anos, hoje ele completaria 121 anos, se eu não estou enganado. Mais de 250 pessoas da família dele vieram após ele, a maioria absoluta nos bancos das igrejas. A palavra do Evangelho de Jesus Cristo já anunciada através dos descendentes desse irmão já chegou na Europa, já chegou na Grécia, já chegou na América do Sul em diversos países e está chegando na tua casa também hoje, porque ainda que nós tenhamos uma passagem curta nesta terra, mas o exemplo, as obras e o que o Espírito Santo promete para você em vida cumpre-se e renova-se mesmo após a nossa partida, meus irmãos. Achei por bem, porque às vezes os irmãos têm curiosidade de saber de onde vem, como as famílias se convertem. Pela misericórdia de Deus, na nossa família, deu-se desta maneira. Ele já se foi, mas o vento do Evangelho continua a soprar sobre nós e sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre a família do meu pai, e está chegando na tua casa também, por misericórdia de Deus. É o que eu tinha para falar. Vamos ler com a ajuda de Deus, onde o Senhor tem nos mostrado. Amém. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor hoje chega para nós, nos lembrando dos milagres, dos favores, da obra,
do Senhor Jesus enquanto vivia. Conforme já falamos aqui no anúncio da leitura do testemunho que demos, o Senhor Jesus, irmãos, é Deus nos céus e Deus na terra. E para, irmãos, converter os corações, para salvar as almas do pecado, o Senhor trabalhava com grande poder, curando os enfermos. Neste mesmo capítulo, nós podemos ler o que o Senhor fazia no templo, uma cura que o Senhor Jesus fez com um homem que tinha as mãos mirradas. E aqui neste parágrafo, nós lemos a respeito da cura de um homem cego e mudo. Aqui não fala que aquele homem era cego e mudo por nascença, tampouco fala a causa que se deu. Então somente fala e anuncia que ele tinha esta condição por um espírito. Quantos de nós, irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, quantos de nós não temos tempos na nossa vida que estamos nós mesmos surdos por não ouvir o conselho do Senhor, surdos por não compreender ou colocar para trás os desígnios de Deus para as nossas vidas, cegos, porque por mais que o Senhor se apresente com poder nas nossas vidas, nós não enxergamos os favores dele e nós não temos condição, nós não temos atitude para sermos gratos aos favores do Senhor por nós. Oxalá que estejamos nós, irmãos, todos, na noite desse dia, passando por esta situação. Oxalá que você não esteja esperando o futuro, uma palavra, uma libertação, uma maravilha, quando, na verdade, o Senhor já está operando na tua vida. Quisera, irmãos, nós que estamos na produção do culto, que também somos necessitados da palavra, que não estivéssemos nessa condição. Mas não podemos, irmãos, compreender a nossa condição humana muitas das vezes, mas podemos nesta noite, neste culto, entender qual a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Que sejamos todos nós libertos de toda surdez espiritual, de toda cegueira espiritual, que você possa enxergar os favores do Senhor na tua vida, que você possa ouvir o que o Senhor requer para você e que você possa agir conforme os desígnios de Deus. Aqui nós temos, amados irmãos, o conflito que foi colocado por aqueles homens, doutores na lei judaica, os fariseus, querendo confundir o povo que recebia os favores e que cria no Senhor Jesus. Aqui não nos convém passar tempo exortando e explicando, porque esse tempo já está no passado. É reconhecido o poder do nosso Deus, porque o poder do nosso Deus se faz presente nos nossos dias até o presente momento. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor é essa: o poder que havia no Senhor Jesus de despertar, de curar, de libertar, que Ele possa te alcançar neste culto, que Ele possa te alcançar nessa palavra, que seja um tempo de libertação na tua vida, meu irmão, minha irmã, as famílias que nos acompanham, que a sua casa seja liberta no nome do Senhor Jesus.
Como é que o Senhor se manifesta, meus irmãos? Como é que o Senhor se manifesta? O Senhor se manifesta na tua vida? O Senhor se manifesta com um pedido seu que Ele atende? O Senhor se manifesta com um bom intento do teu coração? O Senhor se manifesta na maneira como você se relaciona com a tua família? E ali está o favor do Senhor todos os dias na tua vida. Então, por que o nosso coração, muitas das vezes, se entristece por uma pequena necessidade? Irmãos, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus já venceu tantas batalhas na tua vida. Por que entristece o teu coração por tão pequenas coisas? Se o Senhor já falou que é contigo, Ele é contigo no dia que Ele falou, hoje, e será contigo todos os dias da tua vida. Mas aqui, amados irmãos, há uma grande mensagem que eu gostaria que os irmãos entendessem. Aqui, nos cultos da Congregação Cristã Apostólica, os irmãos já perceberam que nós temos um cuidado muito grande em instruir a Irmandade para que possamos buscar estar próximos sempre e chamando a atenção e despertando a atenção, buscando estar junto de nós do Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus deixou uma mensagem muito forte para nós. Aqui Ele nos instruiu que toda blasfêmia contra o Filho do Homem, querendo dizer contra o próprio Cristo, não seria julgado. Mas se nós blasfemarmos contra o Espírito Santo, não haverá perdão nesta vida e nem numa futura, nem nesse tempo, nem num tempo qualquer da nossa existência. Então hoje o Senhor te convida a não questionar, mas sim a buscar, assim a enxergar, assim a escutar, a convidar, a viver as delícias do Espírito Santo na tua vida. Essa semana tivemos uma oportunidade, a qual eu passei, irmãos, convivi um tempo com uma pessoa, uma autoridade da Força Aérea Brasileira. Um homem que carregava presidente de república, enfim, uma oportunidade que o Senhor nos deu, irmão, de estarmos junto àquela autoridade. E ele, antes de fazer o trabalho dele, ele fez uma oração e falou: Senhor, te pedimos e abrimos a oportunidade para que o Seu Espírito Santo esteja no meio de nós. Aquele homem não procurou, irmãos, justificar as nossas faltas. Aquele homem não procurou explicar os erros dele, mas ele abriu o coração e pediu que o Espírito Santo estivesse com ele, estivesse conosco naquele trabalho. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Vamos trocar nesta noite uma reclamação, um lamento, por uma glorificação ao nosso Deus? Vamos buscar estar junto de nós, buscar comunhão para trazer junto a nós a doce presença do Santo Espírito do Senhor? Porque quando Ele está junto a nós, irmãos, não há turbação nos nossos corações, porque o Senhor movimenta os céus e a terra para favorecer os pequeninos dele na terra. Tem um exemplo, irmãos, de uma oração que foi feita por uma serva de Deus, a minha esposa. Num tempo nós precisamos fazer uma viagem e tinha uma atividade que precisava ser feita no outro dia, mas a autoridade para aquela função falou assim: não dá, amanhã vai fazer um dia muito feio, uma chuva torrencial, não dá para vocês fazerem o que vocês intentam. Eu falei: então não dá, não dá. Ela falou: não, eu vou orar e Deus vai tomar os caminhos. A meteorologia estava posta, não era nós que escolhíamos. Aquela autoridade tinha todas as instruções, as cartas, para falar o que ela estava dizendo. No outro dia, ao amanhecer, abrimos a janela, o sol estava brilhando, não tinha uma nuvem no céu.
São os favores do Senhor, são os favores de quem busca o Espírito Santo. Ela não é melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos falando aqui de buscarmos sempre a comunhão do Espírito Santo junto a nós, irmãos. A palavra do Senhor hoje fala de libertação. A palavra do Senhor hoje fala de sermos libertos da nossa surdez e da nossa cegueira espiritual. Enxergue o tanto que o Senhor tem feito na tua vida, que você possa escutar os sinos das libertações que o Senhor tem operado ao teu favor. Chega, troque o lamento por uma glorificação. Faça com que o Senhor escute não o seu lamento, mas que o Senhor escute a tua glorificação, porque fazendo dessa maneira, o Senhor se alegrará e te abençoará 100 vezes mais nessa terra. Esta é a palavra, irmãos. Eu não sei o que a igreja busca, eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor sabe. E o Senhor hoje te despertou para que você seja liberto no nome do Senhor Jesus e que você ouça, enxerga os favores do Senhor pela tua vida e pela vida dos teus. Ore, clame, busque estar junto do Espírito Santo na sua vida e no meio da tua família. Isso não se faz com contenda, isso não se faz com condenação, isso não se faz com discriminação, isso se faz com amor, com alegria, com união, com glorificação ao nosso Deus e com comunhão enquanto você estiver vivo nesta terra. Fazendo assim, seus dias serão longos, felizes e prósperos na presença do Senhor. Recebamos essa palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos agradecer em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos apresentamos, Senhor, mais uma vez aos teus pés, agora em ato de agradecimento, por este culto, por essa comunhão, pelos hinos que cantamos, pela oração, Senhor eterno, que temos certeza que alcançou o trono da tua glória, pelos conselhos, pelo testemunho, Senhor, de quem já foi, mas de que, Senhor eterno, o vento do Espírito Santo, o vento da paz, o vento do Evangelho continua a soprar sobre nós. Graças te damos, Senhor eterno, maiormente, pela tua santa, bendita e poderosa palavra. Te somos gratos, Senhor, porque temos certeza que por essa palavra, muitos que já não ouviam e que já não enxergavam os teus favores, a partir de hoje enxergarão e trocarão, Senhor, uma palavra de lamento, de esquecimento, de, Senhor eterno, de desconfiança, pela certeza que tu habita no meio de nós. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas na certeza de que somos assistidos pelo teu Filho Jesus Cristo, que intercede por nós à tua destra, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 57.
nome santo do Senhor. Recebamos todos, irmãos, a comunhão deste culto. E se há entre nós que assiste esse culto, que recebeu essa palavra, que você sente que a tua necessidade não foi alcançada por essa palavra, tire o eu e busque comunhão com o Senhor. Ouça, enxergue os favores do Senhor na tua vida. O mesmo Deus que operou favores no passado estará contigo nesta tua caminhada, nesta tua jornada também, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. É tempo de dispensação dos favores do Senhor para nós, irmãos. Então não fique acanhado em glorificar. Tampouco feche os teus ouvidos ou os teus olhos para enxergar e ouvir o que o Senhor já fez, o que o Senhor faz agora, que está fazendo neste momento e continuará operando no teu futuro. Recebamos todos a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.